O bordado é, além de uma ilustração tecida, um registro do tempo, um tipo de memória têxtil, em que se usa saberes ancestrais para construir o que ainda não existe. E se eu bordo, é porque a tradição precisa continuar. Eu sou neta e filha de bordadeiras, né? Eu cresci vendo as mulheres da minha família fazendo ponto cruz, casinha de abelha, vagonite, roupa de boneca, bordado em pedraria. Inclusive, eu lembro da minha avó paterna, Dona Ivanilde, que ela sempre tentava fazer tudo que ela tinha de compromisso pela manhã para poder passar a tarde bordando. E eu sempre vi isso como a hora de brincar da minha avó, sabe? E ela não me deixava usar todos os materiais dela, mas ela fazia ponto cruz pingado, sabe? Quando pinga com a canetinha antes, depois borda. E aí ela começou a enxergar um pouco menos e começou a pedir para eu pingar para ela. E foi assim que eu tive acesso à caixinha de aviamentos da minha avó. E foi muito divertido. Apesar dela nunca ter me ensinado o ponto cruz ou o vagonite, que ela fazia bastante, que inclusive é uma técnica que se vê pouco hoje em dia, né? Eu usava a linha e agulha para brincar com tecido, assim, para desenhar, sabe? E desde lá eu já usava canetinha junto com o bordado. E eu acho isso curioso, né? Porque hoje eu uso muito aquarela com bordado. Então eu já estava unindo tinta, linha e agulha desde os meus primeiros pontos. E aí a minha avó materna, Dona Silvia, que eu morava com ela, daí quando minha mãe ia trabalhar, ela ficava me entretendo. Essa minha avó, ela tem muita paciência, principalmente com criança, ela é muito assim, querida mesmo com todas as crianças. E aí eu lembro de fazer muita coisa com ela, de brincadeira de fazer mesmo. A gente fazia uns colares com jornal, várias coisas assim, e ela tinha uma máquina de costura. Ela não era costureira em si, mas ela fazia muita coisa nessa máquina de costura, inclusive roupinhas para as minhas bonecas. E eu ficava assim, maravilhada. E ela fazia boneca de pano também. Daí tinha que bordar algum olhinho, uma boquinha. E uma coisa, uma memória muito fresca para mim dessas bonecas de pano eram aqueles cabelos sintéticos, sabe? Que é tipo, bom, não sei como é hoje em dia, mas antigamente vinha como se fosse um tubo assim de cabelo colorido. Eu lembro muito de um azul e um amarelo que minha avó tinha, que eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo. E ela pregava, né, na cabeça das bonecas esse cabelo. E eu ficava, assim, muito encantada, maravilhada. Inclusive, essa máquina de costura que eu tenho aqui em casa foi essa minha avó que me deu. Fiquei muito feliz com o presente. É uma coisa, assim, que fez muito parte da minha infância. Já costurei muito papel nessa máquina. E tem a minha mãe, né, que apesar de hoje eu ser essa pessoa que se veste de uma maneira muito sóbria, quando eu era criança eu mirava na diva pop. Eu queria usar brilho, glitter, eu queria roupa de videoclipe. E aí a minha mãe bordava pedraria nas minhas roupas, do jeito que eu pedia, assim. Se eu quisesse, sei lá, uma estrela bem grande, dourada na camiseta branca, minha mãe faria. Essa, inclusive, eu lembro bem porque ela existiu. E falando nisso, minha mãe usava uma técnica que a gente já ensinou aqui no canal, que é quando você pega uma lantejola e usa um vidrilho para prender a lantejola. Então fica assim um bordado bem pesado, bem rico, que brilha muito, muito, muito. Eu acho maravilhoso esse estilo de pedraria. E é engraçado, porque eu fui envelhecendo, né? Fui virando adolescente, fui me distanciando um pouco das divas pop. E eu gostava muito de ouvir punk rock e hardcore quando eu era adolescente. Hoje em dia também. Mas na época, aquilo era coisa de criança, né? De pré-adolescente. Aquilo era muito parte do que eu era, sabe? Parte da minha identidade mesmo. E lá na minha cidade, São José do Rio Preto, tinha um grupo que se chamava UF, União Feminista do Interior. E a gente se encontrava para falar sobre feminismo, vegetarianismo, questões raciais, enfim, adolescentes fofos. E como a gente falava muito de tudo isso ligado ao movimento punk, o faça você mesmo era muito forte. Então, assim, se você usasse uma camiseta que foi você que costurou, com uma estampa que você pintou, ou uma frase que você bordou, era tipo a coisa mais legal do mundo. Não dava pra ficar melhor do que isso. A gente gostava muito de fazer com as mãos. Então, nessa época, eu bordei também o meu primeiro pet, que ficou na mochila que eu ia pra escola, que era uma frase de uma banda que chamava Bulimia.
Inclusive esse nome não é uma apologia, né? É uma forma de protesto até. E era uma música que se chamava Punk Rock Não É Só Pro Seu Namorado. E eu bordei com linha de costura, num retalhinho de malha branca que eu tinha, com uma agulha bem grossa. Foi super difícil, traumático, mas eu bordei a minha letrinha mesmo, que é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. E ficou um bordado bem simples, bem singelo, bem punk. E a vida continuou, fui crescendo, virei uma jovem adulta, fui fazer faculdade e escolhi a faculdade de design de moda. Na época, eu não conseguiria pensar em mais nenhum outro curso e eu acho que eu mandei muito bem, porque eu me encontrei muito no curso de design de moda. Eu gostava muito das matérias, a matéria de materiais têxteis com a professora Margarete, que era uma querida, eu aprendi muito. A gente fez cada estrutura têxtil, sabe, a construção do tecido, num tearzinho que eu amava, muitas aulas de desenho, as aulas com a professora Paula Ratadani, de interpretação, de como você representa materiais têxteis também, que eu amava. E por ser uma faculdade de design de moda, a gente estudou muito público-alvo, funcionalidade, ergonomia, que são todas coisas, são todos tópicos assim que eu amo até hoje. E curiosidade, no curso de design de moda lá da UEL, tem um projeto que se chama Projeto Integrador, que é o pesadelo das modinhas. E é um projeto que une todas as matérias, assim, para você fazer um conteúdo só. E aí, no meu primeiro projeto integrador, eu fiz bordado. Era um projeto todo maluco lá, que elas contavam toda uma história, e aí eu fiz bordado desse jeito que eu já estava acostumada, que é, sei lá, eu comprei umas linhas de meada nas cores que eu queria, passei na agulha e saí fazendo o que dava vontade. Se eu não me engano, eu bordei umas luvas e a parte de cima, assim, de um vestido que tinha uma gola grande. E fui bordar de novo no TCC, que no TCC eu usei alguns bordados de pedraria, fiz umas franjas assim de canutilho, inclusive a mãe me ajudou. E durante a faculdade eu fiz muito estágio, depois também trabalhei em algumas indústrias, e especificamente falando de criação de produto, eu trabalhei com moda para gestante, com moda infantil, fiz muita coisa masculina, eu me encontrei na moda masculina, eu sempre gostei mais de fazer, fiz bastante streetwear, fiz até uma linha de tênis, de tênis casuais para uma marca esportiva aí, super famosa. Fiz. Isso é curioso também, porque onde eu mais me destaquei na criação de produto foi fazendo bonés. Eu não uso boné, nunca fui de usar boné. Os meus bonés se destacavam muito, justamente por causa do bordado. Na época tava aquela moda do boné de aba reta, sabe? Que é um bem grandão, com a aba bem retinha, que eu acho bem lindo até hoje. E eu gostava de fazer com muito bordado, com bordado na frente, nas laterais, às vezes um bordado interno que só o dono do boné ia ver, ou na parte de dentro da aba, que faz meio que uma moldura porque a pessoa tá vendo. Eu gostava bastante de trabalhar com isso. E uma parte desse meu trabalho como designer de moda foi dentro de uma agência de marketing, que ela se dividia em dois ramos, grosso modo. Um que era o marketing em si e o outro que era design de produtos. Mas eu sou uma pessoa que tem um comichão de aprender coisa nova. E depois de alguns anos fazendo design de produto, eu comecei a migrar para o departamento de marketing, porque eu via coisas novas que eu podia fazer, podia aprender. Então eu fui me infiltrando nesses outros setores. E foi aí que eu aprendi bastante sobre estudo de público-alvo, que foi algo que sempre me interessou, de branding. Fiz muita direção de arte para campanha, design de estratégia. Gostava muito de estudar tudo isso que faz com que se construa uma marca, sabe? Quais são os alicerces para você construir uma marca sólida? E falando um pouco disso, assim, de eu sempre me infiltrar em novas áreas, eu acho que isso é o que eu tenho de melhor para oferecer, até hoje no clube. Porque sempre que aparece alguma coisa nova, alguma coisa que a gente quer fazer, mas ninguém fez ainda, não sabe muito bem como chegar lá, eu sempre vou na frente. Eu gosto muito, muito de aprender novidade
de fazer coisas diferentes. Às vezes, quando é o caso, eu até vou lá, aprendo, faço a fazer e depois ensino a outra pessoa e eu nem continuo fazendo tanto, assim. E, inclusive, acho que o trabalho que eu faço há mais tempo na minha vida profissional inteira é ser a editora dos vídeos aqui do nosso canal no YouTube. Acho que é a coisa que eu faço há mais tempo na minha vida. E, obviamente, essa característica se expande para todas as áreas da minha vida, inclusive para o bordado. Eu já fiz muitos anos de aula de desenho, né, que não é bordado especificamente, mas também ajuda muito. Fiz curso de agulha mágica, de Lunéville, fiz curso com arpilheiras, curso de pedraria, de bordado mais abstrato. Fiz muita aula de aquarela também, mas aquarela em papel, né? Porque, cara, quando a gente começou a fazer aquarela em tecido, quando eu fiz minha primeira aquarela em tecido, que foi lá em 2013, você procurava no Google, tipo, aquarela e bordado, e não achava nada, nada, em todas as línguas. Quer dizer, em inglês e francês, que era o que eu mais procurava, não se achava absolutamente nada. Então foi uma coisa também que eu comecei que não tinha muitas referências. E nossa, já fiz muita coisa. Já fiz cartas de baralho, bordada, né? Óbvio. Fiz estandarte de carnaval, já tive bordado meu em revista, assinado como clube e assinado como artista solo. Já fiz bordado em parede pública, virei um capítulo no livro Mulheres Criativas, da Nini. Já dei muita entrevista também para graduação, até para mestrado. Ah, bom falar sobre isso também, que eu gosto muito de saber que o bordado tá na academia, porque assim, são poucos os livros que falam de bordado. E sempre que eu sei que tem alguém estudando isso cientificamente, eu fico mais do que feliz em poder contribuir com alguma coisa, qualquer coisa que eu possa. Então, sempre que precisarem de alguma coisa para graduação, mestrado, doutorado, pode contar comigo. E exposições também, né? Já fiz 2 exposições como Clube do Bordado e 5 exposições como artista solo. Sobre o meu processo criativo, bom, o meu pensamento é muito gráfico. O café tem gosto de oval, os números têm cores próprias, e aí bordar acaba sendo uma forma um pouco mais fluida de comunicação para mim. Não quer dizer que é fácil, mas é melhor do que falar ou escrever. Eu acho que eu me comunico melhor bordando do que falando ou escrevendo. O 0 não tem cor, o azul é o azul. O 1 é azul turquesa, o 2 é aquele azul do Orkut, sabe? Um azul que pende um pouquinho pro lilás. O 3 é verde claro, o 4 é laranja, o 5 é vermelho, o 6 não tem cor, o 7 é marrom, o 8 é violeta, o 9 às vezes é marrom, às vezes não tem cor nenhuma. Mas então, eu me comunico melhor através do bordado, né, que é uma forma mais visual de comunicação, mas isso não quer dizer que eu faça desenhos bonitos. Eu estudo desenho, né, há muitos anos, estudei da forma mais clássica possível, mas nunca com a pretensão de perfeição, sabe? Eu gosto mais do que é torto, do que sai com pressa, do que é sincero, do que é o que tem que ser, nem mais nem menos. Eu gosto do desenho dessa forma assim mais crua mesmo. E é muito doido, né? Porque no desenho eu fiz do jeito certo, que é primeiro aprender o jeito clássico para depois desconstruir isso. E no bordado não, eu comecei super desconstruído e isso só foi mudar quando eu conheci essas mulheres, que hoje são minhas amigas e também minhas sócias no clube. Foi com elas que eu aprendi o quanto era importante respeitar a técnica, sabe? Porque é uma técnica que foi passada em sua maior parte, oralmente, de geração em geração. São poucos os livros que falam sobre bordado. Quando tem bordado em algum museu, ele não está assinado. Então, com elas, eu escolhi essa responsabilidade mesmo, que é registrar, ensinar e divulgar o bordado. E é até por isso que a gente escolhe usar os termos mais tradicionais com muito orgulho. Porque, por exemplo, a ilustração que vira um bordado depois. As bordadeiras chamam de risco.
E seria muito fácil pra gente que vem do design chamar de ilustração. Mas tem toda uma carga histórica em chamar de risco. Por isso a gente faz muita questão de dizer que a ilustração que vira bordado é um risco, porque um risco já é uma coisa em si. Ou então o uso da tesoura de garça, que na verdade a gente descobriu que é uma tesoura de cegonha. Depois a gente pode contar mais essa história. Nossa, eu divaguei muito. Mas enfim, o meu processo é muito mental. Geralmente eu parto de alguma coisa que eu já tô precisando colocar para fora, e aí eu penso demais em todos os símbolos, os significados, qual material que eu posso usar para falar de uma coisa, ou que tipo de tecido eu vou usar para reforçar o meu argumento. Enfim, isso às vezes é uma coisa boa, mas às vezes também é muito ruim. E é por isso que eu gosto tanto de usar aquarela. Porque a aquarela, ela meio que me tira de dentro de mim. Porque é muito prático, né? Você só sabe como vai ficar depois que você já tá fazendo. Não é uma técnica que, pelo menos eu escolho fazer aquarela desse jeito, né? De uma maneira com menos controle, menos regras, aceitando muito do que o processo traz para o produto final também. Eu amo muito os pontos mais simples, como o ponto atrás, o ponto reto. E eu sei que vai ter gente que vai discordar, mas eu acho que a pintura de agulha também é um dos pontos mais simples do bordado livre. E por que eu digo isso? Porque ela não é assim como um ponto haste, por exemplo, que você tem que dar o espaço de 2 pontos, volta com a agulha no meio, puxa uma binha de lado, estica a linha, vai mais meia distância para frente, segura a binha de novo, volta no buraquinho do último ponto. É toda uma técnica, né? Uma mecânica por trás do ponto. Já a pintura de agulha não. É você cobrir uma superfície com vários pontos retos. Daí o que vai dificultar na pintura de agulha é uma noção de luz e sombra, né? Para conseguir fazer os degradês bonitos, conseguir dar o volume para as formas. Mas eu acho que essencialmente a pintura de agulha é um ponto bem simples do bordado livre e por isso um dos meus mais queridos. Eu tenho eu tenho um certo apreço pela simplicidade. Ah, e tem isso também, né? Eu gosto muito de bordar com cabelo humano. Tem algo no cabelo que eu acho que atrai e repele, que eu gosto muito de usar. Por exemplo, quando você vê o cabelo de uma pessoa na cabeça, assim, uma pessoa na rua com o cabelo lindo, balançando, é um sinônimo de saúde, né? Eu fico, assim, encantada, mesmerizada quando eu vejo lindos cabelos na rua. Mas, quando você troca o fio de cabelo de contexto, ele muda completamente. Por exemplo, se você encontrar um fio de cabelo numa comida nojento, se você encontra um fio de cabelo de uma pessoa muito querida para você que já morreu, um fio de cabelo dela enrolado, sei lá, num casaco dela, por exemplo. Muda completamente, né? E eu acho que o cabelo também tem essa coisa de ser um resto humano, sabe? Um pedacinho ali de uma pessoa que ficou para trás. Então, ele sempre te faz se perguntar sobre a origem dele. Tem até uma discussão também, né? Que eu acho bem interessante, porque eu sou muito questionada sobre o uso de cabelo nos bordados. Eu não sou a primeira, obviamente. Muita gente já bordou com cabelo, mas o que chega pra mim são muitas questões. E aí eu costumo devolver perguntando, mas cara, a gente usa o pelo de muitos animais, né? A gente usa o pelo do merino, a gente usa o fio de seda, a gente usa o couro. E assim, para usar o cabelo humano, não tem nenhum animal em sofrimento. Então, por que será essa ojeriza toda, né? Então, eu gosto muito de todas essas discussões que o cabelo traz só por ser cabelo. E outra coisa também que eu acho bem interessante é que não existe uma... Não existe não, né? Eu não encontrei ainda uma técnica que me satisfaça globalmente na hora de bordar com cabelo.
Então eu vou sempre mudando. Nunca fiz 2 bordados com cabelo que eu tenha bordado usando o mesmo ponto. Então eu tenho que sempre procurar uma técnica para chegar no resultado que eu quero. E eu acho isso muito bom, assim, eu espero que eu nem encontre essa técnica perfeita, porque meu prazer está em procurar mesmo. E eu tenho o trabalho dos meus sonhos. Eu amo estudar bordado, eu amo divulgar a técnica, eu amo o ofício de dar aula, sabe? De ver as alunas encontrando no bordado um lugar de calma, de paz. Ou fazendo como a gente, encontrando no bordado um negócio. Enfim, eu amo o Clube do Bordado, o clube é o meu projeto de vida. Eu amo as minhas sócias também. Eu acho que nossa, é uma obra do acaso a gente ter se encontrado. Porque, gente, nós somos 5 e a gente se dá extremamente bem, a gente trabalha muito bem juntas, a gente se completa. Enfim, eu fico muito feliz, assim, de estar tão envolvida no mundo do bordado e eu acho que eu não sei como terminar. O meu nome é Vanessa Israel e esse é um resumo da minha trajetória.